Em 13 de janeiro de 2012, às 7 horas da noite, um enorme navio de cruzeiros zarpou de um porto próximo a Roma. A viagem desse gigante dos mares deveria durar 7 dias, com paradas em Barcelona, Savona e Palma. Um total de 4.229 pessoas embarcaram nessa jornada. O navio era um dos maiores do mundo, medindo 290 metros de comprimento, 20 metros a mais que o Titanic. Com 17 decks e 30 metros de altura, o Costa Concordia havia sido recentemente lançado, equipado com a mais moderna tecnologia de navegação. Sua engenharia fazia dele uma das construções marítimas mais seguras. Contudo, como você pode imaginar, esta história não estaria em destaque se o navio tivesse sido tão confiável e seguro quanto projetado pelos engenheiros. O Costa Concordia era praticamente uma pequena cidade flutuante, abrigando um teatro de tamanho real, 4 piscinas, diversos restaurantes e uma infraestrutura moderna. Construído em 2006, este navio de última geração seguia um princípio de engenharia simples, um casco longo e largo com centro de gravidade baixo para compensar sua altura impressionante. Essa configuração tornava os navios desse tipo muito confiáveis. O capitão do navio era Francesco Schettino, um marinheiro experiente que estava no comando do Costa Concordia havia 6 anos, e já havia navegado diversas vezes nas rotas planejadas para este cruzeiro. É importante lembrar que, em um navio, o capitão é a autoridade máxima, responsável por tudo o que acontece a bordo, incluindo a segurança da tripulação, dos passageiros e da embarcação. Essa responsabilidade é inescapável e está prevista na lei marítima. Francesco nasceu em 14 de novembro de 1960, em Castellammare di Stabia, um subúrbio ao sul de Nápoles. Cresceu em uma família de marinheiros. Seu pai e avô também eram capitães, e ele se formou no Instituto Marítimo em 1982 com excelentes notas. Após 8 anos na Marinha Italiana, ele ingressou no setor comercial, trabalhando como capitão de petroleiros antes de se juntar à Carnival Corporation em 2002. Em 2006, quando o Costa Concordia foi lançado, Schettino foi designado como capitão do navio. Curiosamente, durante a cerimônia de lançamento do Costa Concordia, algo inusitado aconteceu. De acordo com a tradição marítima, uma garrafa de champanhe deve ser quebrada contra o casco de um novo navio, simbolizando boa sorte. No entanto, a garrafa lançada no Costa Concordia não quebrou, o que muitos marinheiros interpretaram como um mau presságio. Nos anos seguintes, Schettino acumulou uma reputação controversa, sendo descrito como mulherengo e desrespeitador de regras. Em 2008, enquanto atracava em Palma, o Costa Concordia, sob o comando de Schettino, colidiu com as defesas do porto, causando danos leves na parte submersa do casco. Além disso, um mês antes do incidente principal em Marselha, o capitão ignorou as ordens das autoridades portuárias e levou o navio ao mar durante uma tempestade severa. Esses incidentes já haviam levantado preocupações sobre sua liderança, mas o desastre que se aproximava provaria ser muito mais grave. O Costa Concordia era movido por 6 geradores a diesel, com uma potência total de cerca de 100.000 cavalos. Esses geradores estavam localizados abaixo da linha d'água. Às 9h15 da noite, o navio navegava em sua rota planejada havia 1h30, aproximando-se de uma pequena ilha chamada Giga. Era comum que cruzeiros passassem perto da costa para oferecer aos passageiros vistas das ilhas, mesmo que essas não fossem pontos de parada programados. Contudo, naquela noite, o capitão Schettino decidiu levar o navio ainda mais próximo à Costa Rochosa. Mais tarde, investigações conduzidas por especialistas marítimos, com base nos dados do Sistema Automático de Identificação do navio, revelaram que Schettino havia calculado erroneamente a manobra. Esse sistema registra a localização, velocidade e características técnicas do navio em tempo real, permitindo uma análise detalhada após o incidente. Às 9h44 da noite, o capitão percebeu que o navio estava muito próximo da costa e tentou desviar para águas mais profundas, girando à direita. No entanto, devido à alta velocidade de cerca de 29 km por hora, a manobra não pôde ser realizada com segurança ou rapidez suficiente. O Costa Concordia colidiu com um recife. Os passageiros sentiram um enorme impacto, seguido por uma vibração prolongada, semelhante a um pequeno terremoto. Embora o capitão tenha conseguido evitar que a proa atingisse o recife, a parte traseira do navio, ainda em movimento,
raspou nas rochas, criando uma abertura de 50 metros no casco. Um grande pedaço do recife, do tamanho de um carro, ficou preso na estrutura do navio. A água começou a inundar rapidamente as seções inferiores, localizadas abaixo da linha d'água. A engenharia do Costa Concórdia previa que ele pudesse permanecer flutuando se até 2 compartimentos à prova d'água fossem inundados. No entanto, o dano causado pelo impacto permitiu que 3, possivelmente 4, compartimentos fossem tomados pela água. A tripulação, inicialmente em pânico, tentou avaliar a extensão do dano. Enquanto isso, Schettino ordenou que a tripulação informasse aos passageiros que tudo estava sob controle e que a situação era apenas uma falha elétrica. Isso foi anunciado pelos alto-falantes, mas muitos passageiros, que haviam sentido o impacto e percebido a inclinação do navio, sabiam que algo muito mais sério estava acontecendo. A inclinação do Costa Concórdia começou a aumentar rapidamente à medida que mais água inundava o navio. Enquanto isso, Schettino não enviou um sinal de emergência para os serviços de resgate em terra. Em vez disso, os primeiros socorristas souberam do incidente por meio de chamadas de passageiros desesperados, que começaram a ligar para os serviços de emergência. Quando contatados, os tripulantes do navio, sob ordens diretas do capitão, minimizaram a gravidade da situação, relatando apenas uma falha elétrica. Às 10h33 da noite, sem motores funcionando, o Costa Concórdia começou a ser levado pelo vento e pelas ondas, afastando-se da costa por cerca de 2,5 km. Posteriormente, uma mudança na direção do vento empurrou lentamente o navio de volta em direção à ilha de Giglio. Durante este tempo, a água inundando o navio começou a deslocar-se de um lado para o outro, agravando ainda mais a inclinação. Finalmente, o Costa Concórdia encalhou em um recife próximo à ilha. Somente neste momento, Schettino anunciou uma emergência e ordenou que os passageiros se dirigissem às estações de reunião próximas aos botes salva-vidas. No entanto, havia um problema crítico. O exercício de segurança obrigatório para orientar os passageiros sobre como agir em emergências havia sido programado para a manhã seguinte, o que deixou a maioria deles sem saber como proceder. Passageiros mais experientes tentaram ajudar os outros a encontrar as estações de reunião. No entanto, a situação era caótica. Multidões se reuniam, confusas e aterrorizadas, enquanto os membros da tripulação hesitavam em permitir que as pessoas embarcassem nos botes salva-vidas, alegando que precisavam de ordens diretas do capitão. Um passageiro descreveu o ambiente nas estações como absoluto caos, com todos assustados e desorientados. O Costa Concórdia tinha 26 botes salva-vidas, cada um com capacidade para 150 pessoas. De acordo com os regulamentos marítimos, todos os passageiros deveriam ser evacuados em até 30 minutos após o anúncio da evacuação. Contudo, o processo foi marcado por confusão e desorganização. Passageiros tentavam desesperadamente alcançar os botes, enquanto famílias com crianças pequenas levantavam os filhos acima das cabeças para sinalizar que precisavam de prioridade, sem sucesso. Não havia organização vista em filmes, e os primeiros a embarcar eram frequentemente os mais fortes e agressivos. Com a inclinação do navio aumentando, o lançamento dos botes do lado de bombordo tornou-se extremamente difícil. No lado estibordo, onde a inclinação era ainda maior, muitos botes ficaram presos e não puderam ser lançados. Alguns botes que funcionavam foram lançados deslizando ao longo do casco do navio, mas isso representava riscos para os passageiros. À medida que a água começava a invadir o convés, alguns botes tiveram que retornar à ilha para desembarcar passageiros, antes de voltar para resgatar mais pessoas. Enquanto isso, o navio continuava inclinando cada vez mais até que, de repente, tombou completamente para o lado. Isso deixou muitos passageiros presos dentro do navio, em condições extremamente perigosas. Outros foram obrigados a saltar na água gelada, com temperatura de 15 graus Celsius, e nadar cerca de 90 metros até a costa. Muitos temiam que o navio, ao afundar, criasse um vórtice que os arrastasse para baixo. Às 1h45 da manhã, 4 horas após a colisão, enquanto centenas de passageiros ainda lutavam para sobreviver, foi descoberto que Schettino havia abandonado o navio uma hora antes, chegando à costa em um bote salva-vidas. Ele afirmou posteriormente que caiu acidentalmente em um bote enquanto supervisionava a evacuação. Essa explicação causou indignação generalizada, especialmente porque, de acordo com a lei marítima,
o capitão deve ser o último a abandonar um navio em perigo. Após a descoberta de que o capitão Francesco Schettino havia abandonado o navio, a guarda costeira entrou em contato com ele por rádio. Durante a ligação, o chefe dos serviços de resgate ordenou que Schettino retornasse ao Costa Concórdia para supervisionar a evacuação. A conversa foi gravada e revelou o tom de indignação do oficial ao confrontar o capitão. O chefe insistiu que Schettino deveria subir a bordo e reportar a situação dos passageiros, mas o capitão permaneceu em terra, ignorando a ordem. Enquanto isso, no navio, centenas de passageiros enfrentavam uma luta pela sobrevivência. Muitos usavam cordas para descer do navio em direção aos botes salva-vidas que iam e vinham entre o Costa Concórdia e a costa. Outras pessoas, presas nas seções inclinadas do navio, tentavam escapar subindo por escadas improvisadas ou atravessando corredores agora quase verticais. Alguns passageiros recordaram momentos de desespero absoluto, como a tentativa de uma família de escapar segurando-se em cordas, sabendo que qualquer deslize poderia ser fatal. Apesar do caos, várias equipes de resgate, incluindo helicópteros da Guarda Costeira, começaram a evacuar passageiros diretamente do navio. Essas operações eram desafiadas pela inclinação crescente do Costa Concórdia, que dificultava ainda mais o acesso às áreas onde os passageiros estavam presos. Além disso, a escuridão e as condições adversas do mar aumentavam o perigo. Na manhã de 14 de janeiro de 2012, a tragédia tornou-se evidente. 17 pessoas foram declaradas mortas e outras 15 estavam desaparecidas. Os sobreviventes descreveram o evento como um pesadelo, marcado por uma combinação de má gestão, desorganização e o abandono do capitão. Embora o número de vítimas fosse trágico, especialistas marítimos concordaram que a situação poderia ter sido ainda pior, considerando as circunstâncias. O desastre do Costa Concórdia foi atribuído a uma série de erros graves. O primeiro foi a decisão de Schettino de levar o navio para perto demais da costa, a uma velocidade de 16 nós, rápida demais para um navio daquele porte. A colisão com o Recife abriu um buraco de 50 metros no casco, resultando em um dano irreparável. Se o navio estivesse navegando mais lentamente, é provável que o capitão pudesse ter evitado o desastre. Após o desastre, uma operação de resgate sem precedentes foi organizada para remover o Costa Concórdia da costa de Giglio. Com um custo estimado em 600 milhões de euros, equivalente ao valor do próprio navio, a operação foi um marco de engenharia. Estruturas metálicas foram instaladas no leito do mar, e o navio foi levantado usando cabos de aço e plataformas especiais. A operação começou em setembro de 2013 e levou 2 dias para colocar o navio em posição vertical. Em seguida, foi rebocado até o porto de Gênova, onde foi desmontado. Durante os trabalhos de resgate, 2 corpos foram encontrados dentro do navio, quase 2 anos após o acidente. Em fevereiro de 2014, um mergulhador morreu enquanto trabalhava na instalação de tanques de ar para estabilizar a embarcação. O desmantelamento do Costa Concórdia no porto de Gênova levou cerca de 22 meses para ser concluído. Em 7 de julho de 2017, o processo foi oficialmente finalizado, encerrando uma das operações de salvamento marítimo mais complexas da história. Este esforço monumental, além de ser um triunfo da engenharia, destacou o enorme custo humano e financeiro do desastre, que poderia ter sido evitado com decisões mais prudentes por parte do capitão e da tripulação. Enquanto isso, a atenção pública voltou-se para Francesco Schettino. Ele enfrentou críticas intensas e tornou-se alvo de indignação internacional. Vídeos gravados por passageiros durante o incidente circularam amplamente, expondo o caos, a desorganização e a negligência que marcaram a evacuação. Schettino foi acusado de abandonar o navio e de não tomar medidas apropriadas para proteger os passageiros. Dados das caixas pretas do Costa Concórdia revelaram que Schettino assumiu o controle direto do navio 6 minutos antes de colidir com o Recife. Ele admitiu que no momento crítico estava ao telefone e perdeu a visão do Recife, um erro que resultou na tragédia. Em sua defesa, Schettino afirmou que atrasou o início da evacuação porque esperava que o navio derivasse para águas mais rasas, facilitando o resgate. O capitão enfrentou acusações de homicídio culposo por 32 mortes,
causar um desastre marítimo, abandonar o navio e não cooperar com os serviços de resgate. Apesar de evidências claras contra ele, Schettino nunca aceitou total responsabilidade pelo desastre. Ele insistiu que falhas nos sistemas de radar contribuíram para o acidente e alegou ser vítima de perseguição midiática. O julgamento de Francesco Schettino foi concluído após 19 meses. Ele foi condenado a 16 anos de prisão, mas a sentença foi vista por muitos como branda, considerando a gravidade do incidente. O capitão perdeu tudo: sua carreira, sua reputação, seu casamento e sua liberdade. A imprensa italiana o apelidou de Me Capitão Covarde, um título que capturava o sentimento geral de desprezo pelo homem que abandonou sua responsabilidade no momento mais crítico. A tragédia do Costa Concórdia continua a ser um lembrete sombrio dos perigos do excesso de confiança e da negligência em situações críticas. Ela também destacou a importância de treinamento adequado para tripulações e liderança responsável em emergências marítimas. O desastre não apenas custou vidas, mas também manchou permanentemente a reputação de um dos maiores navios de cruzeiro da história.